Amém, meu irmão? Você está animado ou não? Aleluia. Jesus é bom. Eu preguei a palavra de Deus lá em General Carneiro, na virada. Eu falei um pouco de Jó. Jó, ali no capítulo 42, versículo 5, diz assim que Jó, no versículo vai dizer assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem sabe quem era Jó aqui? Quem conhece a vida de Jó? A história de Jó? Ele diz: antes os meus ouvidos, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava falando com isso? Jó estava falando dessa forma: obrigado, Jesus Manuel. Quem dá um copo de água a um filho de Deus jamais perderá o galardão, viu? Deus abençoe. Por que Jó estava falando isso para Deus? Porque Jó sofreu o que você conhece. A palavra de Deus diz ali em Jó primeiro, diz que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era crente de verdade. Jó era crente, rico. Diz a palavra do Senhor que Jó, ele todos os dias, ele fazia um sacrifício de oferta ao Senhor pelos seus filhos. Porque os seus filhos bebia, fazia banquete, fazia muitas tripulias. Mas Jó todo dia fazia sacrifício, porque ele não sabia se os filhos tinham pecado ou não tinham pecado. Ele ia lá e fazia um sacrifício a Deus. Mas diz a palavra de Deus que Satanás se encontra com Deus, né? Vai até Deus e Deus pergunta para ele: Satanás, o que você está fazendo na terra? Estou rodeando a terra. E ali Deus fala para ele: está vendo meu servo Jó, um homem íntegro, um homem correto, um homem justo. Satanás fala para Deus: mas ele tem tudo, tem dinheiro. Jó era rico. Aí Deus fala assim: não, então eu faço um negócio com você. Pode tocar nas riquezas dele, pode tocar, pode tirar tudo, só não toca na vida dele. E ali Satanás faz isso. Deus permite Satanás entrar tomar tudo de Jó. E diz a palavra do Senhor que chegava um servo de Jó. Jó estava no campo e o seu gado estava lá, veio um fogo e matou tudo. Os camelos estavam ali, quando terminava de contar uma notícia ruim, chegava outro contando notícia ruim, acabando toda a riqueza de Jó. E por último, chega um, quando ele está terminando de falar dos seus animais que tinha perdido, chega um e disse: Jó. O outro estava acabando de contar a história, chegou outro e falou assim: Jó, veio, teus filhos estavam lá na casa do filho mais velho, todos reunidos, era 7 homens e 3 mulheres. Os filhos de Jó, era 10 filhos. Estavam todos reunidos lá, Jó. E de repente veio um vento, uma ventania, e derrubou a casa e matou todos. Só sobrou eu para contar a história. Aí Jó pega, rasga seu manto, começa a chorar. Começa a chorar ali. Se veste no pano de saco ali, começa a chorar. Agora imagine comigo, você que a gente não tem muita riqueza. A riqueza que nós temos é Jesus, amém? Amém? A presença de Deus.
Mas imagine com você, se você fosse uma pessoa bem-sucedida e viesse, Deus testasse você, juntamente com você, permitindo que tirasse tudo de você. E aí imagina ainda você tirar de você os seus 10 filhos, permitiu que os 10 filhos morressem. E ali conta a história que Jó ficou uma situação difícil. Você conhece a história? Que ele foi para a rua, perdeu tudo, ficou mendigo, pegou lepra. Diz a palavra do Senhor que ele coçava as suas lepras com um caco de teia. E Jó ficou sem nada. E ali a palavra de Deus diz que a mulher de Jó também disse assim: cara, o que é isso? Você perdeu tudo e ainda está amando esse Deus? E ainda você serve esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre, cara. A mulher de Jó fala isso. Sabe o que ele fala para ela? Sabe o que ela fala para ela, irmão? Sua louca. Você é uma louca. Imagina nós nessa situação de Jó, perder as coisas, os bens materiais e perder os filhos. E ainda adorar a Deus de uma forma muito especial. E a mulher pedir, que a mulher devia estar muito invocada, abandona esse Deus e morre. E ele, sua louca, vou abandonar Deus não. Por isso que ele fala ali nesse versículo 5 de Jó 42, fala assim: antes eu só ouvia falar do Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? O sofrimento que a gente passa, é o que eu preguei lá, o sofrimento que eu e você passamos nessa vida, nos faz você ficar íntimo de Deus e conhecer quem é seu Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, vou te falar, se essa experiência que você está passando, ou que você já enfrentou, se foi Deus que permitiu, se você continuar firme, eu quero dizer para você que Deus vai dar em dobro para você. E diz a palavra do Senhor que Jó, ali no versículo, ali no final do 42, ele vai dizer assim que Jó ficou firme em Deus. E Deus deu para ele mais 10 filhas, as mais bonitas, e deu tudo em dobro para Jó. Se ele tinha 500 vacas, agora ele tem 1000 vacas. Se ele tinha 300 camelos, agora ele tem 600 camelos. Se ele tinha tanto, agora ele tem 10 filhas. As 10 filhas que ele tinha eram de uma forma. Agora diz a palavra que eram as mais belas, as filhas mais velhas. Então, o sofrimento, até falei, dei um título lá, que o sofrimento me traz o quê? Eu tenho intimidade com Deus. E a intimidade me faz eu chegar na vitória. Amém? Então, aqui eu estou falando para você que Jó só veio falar de Deus, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Quando eu passo por alguma situação, eu crio que produz em mim uma experiência. Agora Jó, ele não conhecia Deus por experiência, ele conhecia Deus de falar. Como muitas pessoas só sabem que Deus faz. Deus cura, Deus faz isso, Deus fez isso na vida daquela pessoa. Só vê os comentários que Deus faz, mas nunca teve uma experiência real com Deus. Sabe por que Jó estava falando que agora os seus olhos viam? Porque agora ele tinha uma experiência real com Deus. Quando eu tenho uma experiência verdadeira com Deus, naquilo que eu estou passando, eu tenho uma intimidade profunda com Deus. E agora Jó aqui, que eu falei, ele diz que a palavra que ele ouvia falar, só conhecia Deus de ouvir falar, mas os olhos dele não tinham visto. O contrário de Isaac. O contrário de Isaac. Abra a palavra do Senhor em Gênesis.
26. Ao contrário de Isaac, que Isaac viu tudo que Deus fez. E agora ele o quê? Ele agora vai ouvir a Deus. Amém? Posso ver um amém? Ao contrário de Isaac, foi o Jó. Jó só ouviu falar de Deus, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Agora Isaac, ele via Deus, viu o que Deus tinha feito com seu pai Abraão, e agora ele vai ter o quê? Ouvir a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui em Gênesis 26. Sobreveio uma fome na terra além da primeira. Nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar. Avista-se Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-se um anjo, apareceu-lhe o Senhor, disse: não desça ao Egito, fica na terra em que eu disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas esta terra. Conforme, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei as tuas descendências como as estrelas do céu, e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Amém, queridos? Diz que naquele momento houve uma grande fome naquela terra. Aconteceu uma grande fome naquela terra. Isaque desce para Gerar. E outras versões vai dizer que sim, Isaque, ele cogitou no seu coração descer o Egito. Porque em Gerar estava acontecendo uma grande fome. Naquela terra estava acontecendo uma grande fome. E Isaque fica ali, querendo ir para o Egito, porque no Egito tinha água, o rio Nilo estava cheio, mas em Gerar não tinha água. E aqui a palavra de Deus diz que Deus apareceu para Isaque, no versículo 2, e disse: não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser. E ele diz aqui no versículo 3 assim: e habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque em ti a tua descendência será todas essas terras. Assim como eu jurei para Abraão, seu pai, eu firmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. O que ele está dizendo? Está difícil aqui? Está difícil? A guerra está difícil? A fome está difícil? Isaac cogitou no coração de descer para o Egito, porque era o sonho de consumo daquele povo descer para o Egito, porque lá no Egito tinha água. E lá o gado, o seu povo, não ia morrer de fome. E Isaac coloca no coração isso, para descer para o Egito. E Deus se aparece para Isaac e diz assim: não desça para o Egito, fica no lugar que eu te disser. Porque se você, esse Deus falando, se você ficar no lugar que eu te disser, eu serei contigo e te abençoarei, a você e a sua descendência. Olha como Isaac aqui pega e ouve a voz de Deus, e escuta a voz de Deus. Eu estava falando de Jó. Jó só ouvia falar
Conhecia Deus de ouvir falar, mas ele não tinha visto. Mas aqui, o Isaac, ele tinha visto todos os milagres que Deus tinha feito sobre a vida do seu povo. E agora ele escuta Deus. Deus disse assim, não desça para o Egito. Tem muita gente descendo para o Egito. Sabe o que o Egito representa? Sim. Sabe o que o Egito representa? Escravidão. Sabe que o povo de Deus estava onde? Onde que o povo de Deus virou escravo? Onde que era? No Egito. Deus usou Moisés para tirar o povo da onde? Do Egito. Eles não desçam para o Egito. O Egito representa a escassez, o sofrimento, escravidão. E eles não desçam para o Egito. E no Egito, era o que os olhos das pessoas queriam estar lá. Pelos olhos humanos. Ei, Deus não trabalha pelos olhos humanos. Ele trabalha pelos olhos dele. Deus não trabalha como o homem imagina, como o homem pensa. Oh, que cidade bonita. Aí eu vou para aquela cidade. Porque lá a cidade vai me promover muitas coisas. Oh, que igreja bonita. Aquela igreja vai me promover alguma coisa. Ah, que casa bonita. Ah, que isso. Ah, que país bonito. Ah, lá nos Estados Unidos vai me promover isso. Ah, não sei o quê. O que vai acontecer? Se Deus não tiver nessa história, não vá. É o que ele está dizendo. Se você não desça para o Egito. Porque se você ficar na terra que eu te disser, você e a sua descendência será abençoada. Eu posso ouvir um amém? Se Deus falou para você ficar na firmeza, firme aí, fique aí nesse lugar. Porque Deus vai te abençoar. Posso ouvir um amém? Então ele diz, não desça para o Egito, fica em Gerar. Então, Deus está dizendo para nós nessa noite, nesse lugar que Ele quer te plantar, nesse emprego, nessa empresa, nesse trabalho, nesse propósito, é isso que Deus quer fazer. Se você obedecer à voz de Deus, você e a sua descendência vai ser abençoada. Eu posso ouvir um amém? Aí aqui no versículo 12, para você ver o porquê que Deus, abençoou Isaac. Diz a palavra do Senhor, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Quer dizer, Isaac pega aquela terra, uma terra seca, sem propósito nenhum, sem escassez, e agora ele vai lá e planta naquela terra. E diz a palavra do Senhor que o Senhor abençoou Isaac 100 vezes mais. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou como? Riquíssimo. Ali no versículo 13. E aí diz a palavra 14 que possuía ovelhas, boi e grande número de quê? De servos. Da maneira que os filisteus tiveram inveja dele. Eles cresceram tanto, Isaac cresceu tanto que os filisteus tiveram inveja dele. Aqui ele falando, vai no versículo 12, 13, minha filha. No versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Amém? A minha versão é diferente. Fala aqui que ele enriqueceu-se, o homem prosperou e ficou riquíssimo. Pois possuía ovelhas, boi e grande número de servos. Da maneira que os filisteus tiveram inveja dele. Então, quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, que Deus fala assim, faça assim que você faz, aí Deus está com você, porque Deus dá uma promessa para ele assim, se você ficar nessa terra seca, eu fico com você. Eu vou estar com você. Agora, se você for para o Egito, eu não vou estar com você.
Lembra de Moisés, que Moisés fala assim, que Deus fala assim, ó Moisés, vai tirar o povo lá do Egito. Tira o povo do Egito lá. Você foi escolhido para tirar o povo da escravidão. E Deus, ó, agora você tirou o povo do Egito. Agora você vai com esse povo para a terra de Canaã. Vai para a terra que manda leite e mel. E Deus diz assim, e Moisés diz para Deus assim, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Não, eu vou enviar anjos para ir com você. Não, não quero. Se o Senhor não for, eu não me arredo o meu pé daqui. Então tem muitas coisas que a gente faz sem Deus, sem a permissão de Deus. E aí sofremos as consequências. E ele diz para Isaac, Isaac, não vá para o Egito. O Egito está mostrando que lá tudo vai ser bom. Lá vai ser maravilhoso, Isaac. Mas aqui, se você ficar nessa terra, eu vou abençoar você e a sua descendência. E a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. A mesma promessa que eu prometi para seu pai, eu te abençoarei. Olha que promessa maravilhosa. E ele diz que Isaac plantou naquela terra e colheu 100 por 1. Imagina uma terra seca, Maria. Uma terra não tinha nada para dar. Não tinha nada para dar. E o cara agora, pela palavra de Deus, ele semeia naquela terra e colhe 100 por 1. Eu quero dizer para você, os milagres de Deus acontecem quando a gente ouve a Deus e obedece a Deus. Isaac aqui obedeceu a voz do Senhor. Fica, e ele ficou. Gerar quer dizer, sabe o quê? Gerar significa uma pernoite. Gerar significa pernoite. Amém, gente? Amém? Gerar significa pernoite. É um momento, é um dia. É uma noite, é um tempo. Não era lá que Deus queria que Isaac ficasse a vida inteira, mas era um lugar onde Deus queria que ele fosse o quê? Abençoado. Um lugar difícil, sem água, seco, mas pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela voz que Deus mandou ele ficar, ele fica, ele planta e Deus abençoa. Quando eu escuto a Deus, quando eu obedeço a Deus, Deus abençoa a minha casa e a minha família. Amém? Gerar era um lugar, significa pernoite. Eu quero dizer para você que Deus não quer você aí nesse lugar, num lugar de sofrimento, num lugar para a vida inteira. Deus não deixa a pessoa no deserto a vida inteira. Deus quer trazer para você uma experiência na terra de Gerar. Amém? Ele quer provar que Ele é Deus. Deus é Deus. Deus só trabalha na dificuldade. Tipo assim, quando você está tudo fácil, não é Deus. Porque o nome dele não é glorificado. Porque o impossível é para Deus. O possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. Como é que planta na terra e dá fruto? E como é que ele plantou e ficou rico naquela terra, se ninguém mais ficou? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, Deus prospera tanto a minha vida como a vida da minha família. E tem muita gente aí indo para o Egito, porque o Egito mostra que lá é tudo bom, lá é tudo maravilhoso. Eu vou para lá porque lá é maravilhoso, lá é muito bom. Mas se Deus não tiver nessa jogada, se Deus não tiver com você, perda. Não precisa você se esforçar muito. Ou você vai se esforçar muito e você não vai conseguir. Porque Deus, Ele está com quem obedece a Ele. E aqui em Gerar era terra de pernoite. Eu quero dizer para você que o sofrimento, como diz aquela canção e também o versículo, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um lugar de pernoite. É um lugar, um momento que Deus quer que você passe. Se você acreditar na palavra de Deus, está vendo essa igreja aqui? Talvez você não está dando, ai meu Deus, o que vai acontecer?
eu não tenho dúvida, quer dizer, eu não tenho dúvida que Deus vai enviar. Eu não tenho dúvida que Deus vai enviar para você esse ano 2022 grandes conquistas. Talvez você não acredite, mas eu acredito. Quem está acreditando que Jesus nesse ano, Deus vai fazer uma grande maravilha na sua vida? O ano da colheita. O ano da colheita. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar amizade, você vai colher amizade. Se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Se você plantar, vai colher. Na terra de Gerar, pode ver a maior sequidão, mas Deus vai te abençoar. Eu posso ouvir um amém? Então, quem obedece a Deus, aqui na terra de Gerar, não precisa ir para o Egito. O Egito é os olhos do homem, é a beleza. Os olhos do homem, estou falando do ser humano, é a beleza, é a riqueza. Lá é bom demais. Lá tem tudo que eu quero. Lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem tudo que eu preciso. Mas se Deus não estiver contigo, fica em Gerar. Fica no momento ali, você parece que não está vendo nada. Você parece que não está vendo nada. Terra seca, terra difícil. Diz a palavra de Deus que quando ele ficou muito riquíssimo, os pastores dos filisteus tiveram ciúmes. E eles vão para outro lugar. E Abimeleque vai atrás de Isaac e diz para ele: mas cara, você estava lá riquíssimo, enriqueceu, ficou maior do que nós apertamos você, entulhamos seus poços, mas você, aonde você vai, os poços se abrem. Maria, eles foram lá e entupiram os poços que Abraão tinha cavado. Ele foi lá e os filisteus entupiram os poços. E aí Isaac vai lá, colocou o nome dos poços lá. Se tem os poços, o poço da confusão, o poço da inimizade. Isaac vai cavar outros poços. Manda os pastores deles cavar outro poço. E aonde eles cavam o poço da água? Para aquele povo filisteu, nada acontecia. Os poços não davam nada. Tudo morrendo de fome. Mas aonde Isaac colocava os pés, e cavava os poços, ali dava água. Irmão, não quer dizer é o lugar que você está. Sabe o que quer dizer? É você obedecer a Deus, e aonde você estiver, o lugar que você está vai ser abençoado. Amém? Amém? Não é o lugar que te faz crescer. Não é o lugar, não é o ambiente, não é a empresa, não é isso que te faz crescer. Quem faz aquele lugar crescer, quem faz você crescer, é você obedecer a Deus. Aonde você estiver, o milagre vai acontecer. Aonde você for, o milagre vai acontecer. Porque o milagre não está no lugar, no ambiente. O lugar não está nisso. O lugar, sabe onde está a bênção? Em mim e em você. Se eu obedeço a Deus, se eu escuto a voz do Senhor, a bênção está em mim. O lugar é difícil. Aqui é difícil. Mas não sei o que, mas é difícil. Ei, tem que estar em mim. Se Deus está comigo, pode vir Satanás, pode vir o demônio, pode fazer o que fizer. Ei, quero falar para você, se Deus está contigo, o mar vermelho vai se abrir. E se não abrir, você passa por cima dele. Eu posso ouvir um amém? Você acredita nisso ou não? Porque a nossa vitória está no crer. Se eu não creio, eu faço como o que é Jó. Eu só ouvo falar. Eu só escutava falar que Deus fazia. Eu só escutava falar que Deus fazia. Mas eu nunca tive uma experiência que Deus fez na minha vida. Eu só escutava falar que lá Deus fez. Lá Deus abriu o mar vermelho, lá Deus fez isso, lá Deus fez aquilo, curou, o Lázaro estava lá dentro da tumba, lá 4 dias já morto, fedia, e agora Jesus manda Lázaro sair, ele sai.
Eu já ouvi falar isso, mas eu nunca tive uma experiência. Amém, igreja? Quem já teve grande experiência com Deus aqui? Já orei por uma pessoa, ela ressuscitou. Experiência passada, passada, mas é experiência. Pastor, não acontece de novo, se Deus quiser, acontece. O negócio não está no lugar, está em mim. Se Deus está comigo, Deus vai te abençoar. Se Deus está contigo, Ele vai te abençoar. Aquele lugar, aonde você estiver, vai ser bênção. Aonde você chegar, vai ser bênção. Aonde você chegar, você vai ver as pessoas olhando assim, por que abençoou? Abimeleque desceu lá e falou assim, cara, expulsamos você dali, você enriqueceu, ficou mais rico que nós expulsamos você de lá, mas nós vemos a mão de Deus na vida de vocês. Nós vemos a mão de Deus aí. A mão de Deus está sobre você. Ei, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança. E diz a palavra do Senhor que Isaac fez uma aliança com Abimeleque. E Isaac dá um banquete para ele ali. Dá um banquete para toda aquela turma que veio com Abimeleque. Por quê? O rei dos filisteus. Porque Isaac sabia que quem abençoava ele era o rei dos reis. Quem faz o ambiente não é o ambiente que faz você, mas é você que faz o ambiente. Amém? Não é o ambiente que te faz você vencer, não é o lugar que te faz você vencer, é você que faz o lugar crescer para que você vença naquele lugar. Eu posso ouvir amém? Ah, tá ruim, pastor, tá difícil, pastor. Ah, pastor, não sei o quê. Ei, creia no Deus dos céus. Se Ele estiver contigo e se você está obedecendo a voz dEle, Ele vai derrubar as barreiras e vai te abençoar. É assim, irmão João. É simples assim. Quando Deus fala para aparece a Ele agora escuta Deus, faz o contrário de Jó, porque ver ele já estava vendo. Os milagres que ele fez na vida do pai, ele já tinha visto. Agora ele só precisava o quê? Ouvir a Deus e obedecer a Deus. Aonde você estiver, se você confiar em Deus, Deus vai te abençoar. Fala assim comigo: quem faz o ambiente? Quem faz o ambiente? Não é o lugar, é eu, Deus na minha vida, que transforma o ambiente. Nós é que transformamos o ambiente. Tem lugar que eu chego e a pessoa fala assim, cara, não vai embora não. Não vai embora não, você transforma o ambiente. Por quê? Porque Deus está conosco. É Deus que faz isso, não é nós que faz nada. E o ambiente, ele fica o quê? Transformado. Eu posso ouvir amém? É você que faz o ambiente. Se nós quiséssemos aqui, isso aqui virava uma pipoca, uma panela de pressão. Se nós quisermos, porque é eu que faço o ambiente. Se nós quisermos, aqui todos, quem é batizado no Espírito Santo aqui? Se os outros quiserem, não, eu quero ser batizado no Espírito Santo hoje, nós transformamos esse ambiente. O fogo cai, pô, pá. Você é batizado no Espírito Santo, sai daqui cheio do fogo, cheio da unção, cheio da graça, porque quem faz o ambiente é você. Ah, pastor, mas se tiver fé e ouvir a palavra de Deus, você vai ser cheio do fogo. Você vai transformar o ambiente da sua casa, do trabalho, aonde você chegar você vai transformar, por quê? Porque está em você, não está no ambiente. Ah, eu vou lá para a igreja tal, porque lá tem o pastor que pula com a canela só. Se Deus está contigo lá no pastor da canela só, você vai ser cheio, vai transformar o ambiente. Ah, não vou na igreja daquele careca que ele fala muito alto, ele grita muito e tal e tal. Eu não vou não.
Mas se você está ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra, você transforma o ambiente. Eu queria que essa igreja fosse assim. Você faz parte de transformar o ambiente. Tem uma canção que fala assim: num ambiente de glória. Quando tem um ambiente de glória, a unção do Senhor pega nós e acabou. Ô pastor, mas eu errei no ano novo, no ano passado, no ano não sei o quê, no ano não sei o quê, no ano não sei o quê. Não tem isso não. Se eu quiser, transformo o ambiente. Deus me enche de uma forma muito especial. Eu abro o meu coração e falo assim: eis-me aqui, Senhor. Como Isaías falou. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Envia-me a mim. Quando Deus pergunta assim: a quem enviarei? Para pregar para o povo. Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse que a palavra do Senhor, sabe o que é a primeira coisa que foi transformada? A boca de Isaías. Diz que veio um anjo e colocou uma brasa na boca de Isaías para purificar seus lábios. Porque Isaías falou assim: Senhor, o ambiente da minha boca é impuro. E eu vivo num ambiente de puros em lábios. Ele está dizendo: olha, Senhor, a minha boca é impura, mas eu também vivo no meio de um povo com os lábios também impuros. Aí Deus vai lá e coloca uma brasa na boca dele. O que acontece? Transforma a vida de Isaías. E Isaías transforma a vida de milhares e milhares de pessoas. E sabe por onde que vem a palavra profética para mim, para você, do nosso Redentor, do nosso Salvador? Da boca de Isaías, porque a boca dele já tinha sido transformada. Se está acontecendo alguma coisa, Marcinha, na sua casa, você pode transformar. Se você quer que as coisas mudem, você é responsável por isso. Você com Deus e Deus com você, você é maioria. Fala assim: eu e Deus somos a maioria. Você e Deus é a maioria, não tem para ninguém. Se Deus está contigo, você está obedecendo a Deus, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Fala assim comigo: nós vamos transformar o nosso ambiente, mesmo que esteja com a dificuldade. Nós somos o transformador de ambiente. A Maria, você chega na casa da Maria lá na escola, se a Maria não está lá, a coisa é meio sem sal. Mas ela chega, transformou o ambiente. Transforma o ambiente, porque é você que transforma. Imagine você cheio do poder de Deus. Jesus Emanuel, cheio da unção. Imagine só. Vai transformar a escola onde trabalha, onde estuda. Vai transformar. Uma vez, um menino lá da nossa igreja, em Curitiba, ali é 3 horas da manhã, minha filha. 10 minutos, obrigado, meu amor. Um menino lá em Curitiba, ele é da idade do Jesus Manuel hoje, o Renato. O Renato, ele veio pedir para mim que ele ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. E aí a mãe dele falou assim: pastor, ora pelo Renato, a Rose, ora pelo Renato. E eu falei assim: Renato, eu orei por ele, botei as mãos sobre ele, falei assim: quando você chegar lá, Deus vai tomar você e tal. E profetizei na vida dele: você vai ser cheio do Espírito Santo, tal. E ele foi para a cirurgia, irmão Elton. E quando ele chega naquela cirurgia, entra no quarto lá para a cirurgia, aí daqui a pouco a mãe dele desce, porque ela não podia ficar lá. Daqui a pouco ligaram, foram buscar a mãe dele, que ela foi fazer um lanche lá no hospital. Chega lá, correndo lá. Sobe lá. A mulher ficou preocupada. O que aconteceu? Saiu chorando já. Já saiu desesperada. O que aconteceu com o Renato? Sabe que estava fazendo a cirurgia, na mesma cirurgia?
Diz que quando foram lá, pegaram ele para fazer a cirurgia, diz que o menino, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar, começou a falar. Quando a Rose chegou lá, a enfermeira, a médica, estava tudo chorando dentro de um ambiente assim, dentro da sala de cirurgia, todo mundo chorando, e a enfermeira de joelho, e ele profetizando no meio de todo mundo. Menino, ele tem a idade do Gesmaniel, naquele eu acho que tinha 9 anos, né? Agora eu não sei quantos anos tem. 12? Tem 12 anos hoje. E aí foi a enfermeira: mãe, o que está acontecendo? Esse menino está cheio do Espírito Santo. E a enfermeira era evangélica. E está cheio do Espírito Santo. E aí o que está acontecendo? Já profetizou aqui nos médicos, já faz não sei quantos minutos que esse menino está profetizando, e o povo chorando dentro do... Aquela criança mudou aquele ambiente daquele lugar. Cheio do Espírito Santo. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós transformamos o ambiente onde a gente vai. Nós transformamos. Isaac plantou, e diz a palavra do Senhor, que ele colheu 100 por 1. Ficou rico, riquíssimo, porque obedeceu à voz do Senhor. Fica de pé, em nome de Jesus. Amém? Você podia aplaudir a Jesus por essa palavra.